Lígia Fagundes Telles, escritora contemporânea, afinal de contas morreu em 2022, escreveu até pouquíssimo, ela reformulou, inclusive, ela ajudou, a obra dela está na Companhia das Letras, então tem uma última edição de todos os contos, dos contos reunidos, ela ajudou a seleção desses contos, então assim, ela esteve ativa até pouquíssimo tempo antes ali da sua partida, ela estava trabalhando, então a gente trata como uma autora contemporânea, tá? Essa publicação é de 1973. A história se passa em São Paulo, nos anos de ditadura militar. E o que a gente vai ter aqui, então, é a história de três meninas, né? As três universitárias que dividem aqui uma pensão, elas moram num pensionato que é cuidado por irmãs, por freiras, que é Lorena, Lia e Ana Clara. Cada uma dessas personagens, então, vai ter uma característica diferente, vai ter uma vivência, uma história diferente, e esse romance, então, é marcado pela polifonia, que vai ser a alternância entre os pontos de vista de cada uma dessas três jovens. E é aqui que o romance acaba sendo o texto, tranquilamente, o texto mais difícil de ser lido. Por quê? Porque a Lígia ela vai dar voz a cada uma dessas personagens. E como são personagens muito diferentes, elas vão ter falas muito diferentes. Então não é travessão e a fala do personagem. E também não vai ter uma marca de capítulo. Agora é o capítulo da Lia, agora é o capítulo da Lorena, ou agora é o da Ana Clara. Não. Você vai fazendo a leitura e você vai reconhecendo. Agora é a Lia que está falando, agora é a Lorena. E o da Ana Clara, que é, né, completamente diferente das outras duas. Então você vai se acostumando à voz narrativa de cada uma dessas personagens. Então a mágica aqui desse romance é como a Lígia consegue escrever tão bem a personalidade de cada uma dessas personagens a ponto de você estar lendo o parágrafo e você saber, aqui é a Ana Clara, aqui é a Lia, aqui é a Lorena, sem ter uma marca, não tem uma marcação, você vai lendo e vai reconhecendo isso. Então, é um texto que sim demanda uma leitura muito mais cuidadosa, muito mais atenta, para que você não perca as nuances de cada uma dessas personagens. O texto ele está todo escrito praticamente em fluxo de consciência, muitos momentos internos, pensamentos, sonho, divagação. Então, a subjetividade de cada uma dessas personagens é muito forte. Há um narrador externo e a gente consegue também perceber a presença dele. Em alguns momentos ele se intromete ali na narrativa e a gente consegue visualizar esse narrador, além, claro, das vozes dessas personagens. São 12 os capítulos. O prefácio fala que a narrativa toda se passa em 3 dias. Eu acho que não, mas aí, né, é a opinião da prof aqui, mas vamos ficar com o prefácio ali, que diz que essa narrativa toda ela vai se desenvolver em 3 dias. Quem são essas personagens? Lorena. Lorena é de família rica, sonhadora, idealiza relacionamentos, vive bastante no seu mundo interno, ela é a que menos sai do ambiente, então ela está centrada no quarto ali da pensão. Tem uma característica muito marcante que são os banhos, então ela sempre quer tomar um banho para relaxar. Se alguém chega meio confuso, ela, ai, vamos tomar um banho que você vai relaxar, e aí ela coloca lá os sais, as velas. Ela tá sempre querendo acalmar todo mundo, ela quer sempre uma vida mais tranquila. Há uma questão familiar de um irmão que ela perdeu muito jovem. Ao longo da narrativa, a gente vai ficar na dúvida se efetivamente esse irmão morreu da forma como ela conta. E aí a questão da idealização do sonho, porque talvez se o irmão tivesse morrido de outra forma, né, da forma como a mãe apresenta para nós, talvez aquela morte não fosse tão traumática, não fosse tão emocionante. E ela cria todo um enredo. A gente não vai saber qual das duas é a versão oficial, mas as duas versões elas corroboram para a gente entender quem é essa personagem. Perfeito. Antes vai seguir para a próxima personagem? Vou. Professora, você pode explicar o poema da Máquina do Tempo que a Lorena cita no texto, por favor? A Máquina do Tempo do Drummond, né?
É do Drummond? Eu acho que é. Ele Nossa, fala que a Lorena cita. mas é o poema do Drummond. Ah, tá. O poema da Máquina do Tempo é o poema do Drummond de Andrade. Isso, Esse que ela cita. isso. Ah, tá. Então tá bom. Quem tá perguntando? Ah, Tani, Hum, vamos confirmar para não falar por bobagem. favor. Ah, não, não era quem estava pensando. Uh-uh. Não, é sim. Uhum. É? É isso. Uhum. É o poema do. Do Carlos Drummond de Andrade, Tá. tá? Que aparece lá. Perfeito. É isso mesmo. Mas qual que é? Eu não vou lembrar exatamente aqui em qual trecho que ele vai aparecer, tá? Porque agora você É, pegou pegou de surpresa. de surpresa e sem o livro aqui para eu fazer a consulta. Pra você me dar a página aqui eu fazer a consulta. Mas o poema é do Drummond. E aí, A Máquina do Tempo, meu amor, o título é autoexplicativo, né? Então, assim, estamos na roda viva. Lembra que a gente está na ditadura militar, né? Então, quanto tempo temos? A Lia vai sair do país, né? Então, assim, a gente já pode até entrar na Lia, né? Porque isso muito provavelmente, ela, quando ela fala, ela está conversando com a Lia. A Lia vai sair do Brasil. A Lia está saindo junto com o namorado que vai buscar asilo político. Por quê? Porque aqui no país já não tem mais condição de quem pensa diferente ficar, vai perder a vida. Então, quanto tempo temos? O irmão da Lorena morre muito jovem, né? Ela tem os irmãos gêmeos e ela conta que um dos irmãos engatilha lá uma arma, eles estão num sítio, num Aras, e aí um dos irmãos vai engatilhar, os irmãos inclusive têm um nome muito sugestivo, né? Rômulo e Remo, e um dos irmãos vai engatilhar lá uma espingarda e vai matar o irmãozinho que tem 12 anos, né? Eles são garotos que estão brincando. E aí ela tem toda a questão da cena do sangue, né? Então, por isso que talvez ela tome muitos banhos, porque ela queira se purificar daquele sangue. A gente vai passando praticamente a narrativa toda acompanhando essa imagem, até que chega um momento em que a mãe dela conta lá para Lia que não, que isso não aconteceu, que esse menino morreu muito pequeno, a Lorena nem tinha condição de conhecer ele, não deve nem lembrar dele. Então, veja, ela cria essa história ou pra, ela cria essa história para se tornar importante, para ter uma história para contar. Por quê? Porque tanto a ai, foi demais. Tanto a Lia quanto a Ana Clara, elas têm histórias muito violentas, muito fortes. A Lia é baiana, filha de uma baiana com um ex-soldado nazista. Gente, olha que história. Você tem uma amiga que é filha de um ex-soldado nazista, tá? A Ana Clara, ela é a mais bonita de todas e ela é extremamente pobre. E ela vai tentar ascender socialmente a partir da sua beleza, usando seu corpo. Entendam, né? Como ela vai usar o seu corpo. Por conta disso, acaba se envolvendo com entorpecentes, acaba fazendo uso de drogas. Então, tanto a Lia quanto a Ana Clara têm grandes histórias para contar. A Lorena é uma menina rica, que estudou numa boa escola, que tem uma família ok, organizadinha. Então, será que ela não inventou essa história do irmão que é assassinado pelo irmão gêmeo, justamente para ter também uma narrativa dramática para contar? No momento em que a mãe desmascara para nós, a gente fica na dúvida e ninguém vai confrontá-la. Né? Nós vamos terminar o livro com essa dúvida sem saber por que ela contou isso. E aí a máquina do tempo entra aqui para fazer justamente esse movimento. Né? Depois a gente pode retomar aqui a questão do Drummond, mas é esse movimento, né? O tempo que passa, o que nos espera, o que nós estamos fazendo do nosso tempo, o que elas estão fazendo do tempo delas.